Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Peço que abra a vossa Bíblia em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 3 em diante. Está escrito assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendimentos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pode se assentar. Meus irmãos, nós vivemos em tempos em que a identidade do povo, de Deus, está constantemente sendo atacada, sendo perseguida. E o mundo ele tenta de diversas formas, sutil, escancarada, moldar as nossas mentes, os nossos costumes, as nossas crenças, com o único objetivo de afastar nós da presença de Deus, afastar a nossa fé da essência da nossa fé. Assim como aconteceu com Daniel e seus amigos, o sistema do mundo de hoje ainda tenta mudar os nossos nomes, os nossos costumes e até mesmo os corações dos servos de Deus. Mas o que podemos fazer quando estamos em terras estranhas? Quando somos levados, não fisicamente, mas espiritualmente, para ambientes que tentam nos distanciar da presença de Deus. O livro de Daniel, ele não é apenas uma narrativa história, a qual conta o relato da história de um jovem, mas também é uma poderosa mensagem profética para os nossos dias. Daniel e seus amigos, eles não estavam em Jerusalém, no conforto do templo, mas estavam na Babilônia, em terras estranhas, a qual eles não conheciam. Terra de idólatra, opressão, vaidade, e mesmo assim eles escolheram manter a sua identidade. Mesmo assim eles escolheram manter quem eles eram. E é exatamente isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Mesmo em meio à pressão do mundo, mesmo em meio a tantas tentações, é possível permanecer fiel. E nessa manhã nós vamos tratar sobre identidade, provação e presença. Daniel, ele era um príncipe e teve que ver o seu reino, a sua terra, sendo totalmente invadida. A Babilônia, a qual estava sendo liderada por um rei chamado Nabucodonosor, invade a Jerusalém. E o seu objetivo ali não era destruir completamente aquela terra. O objetivo daquele rei não era destruir totalmente aquela terra. Mas o seu objetivo era pegar as mentes pensantes que havia naquele lugar e levar para a Babilônia. Tirar aqueles sábios que haviam naquela terra e levar para o seu reino. O rei ele decide levar esses 4 jovens para que eles pudessem crescer aprendendo sobre a cultura, crescer aprendendo sobre os costumes, sobre como era alguém da Babilônia. E a ideia deste rei era mudar completamente aqueles jovens, a identidade deles, quem eles eram, para que eles pudessem crescer na Babilônia
da forma que o rei determinava. E a primeira mudança que nós podemos ver ali é a mudança do nome. Aqueles 4 jovens mudaram de nome pelo rei. Estavam querendo mudar a identidade daqueles jovens, mudar os nomes daqueles jovens, e cada nome a qual era atribuído tinha um significado. Cada nome era representado por uma divindade da Babilônia. E esses jovens iriam crescer, a ideia daquele rei era fazer aqueles jovens crescerem na Babilônia e esquecerem quem eles realmente eram. Era fazer esses jovens judeus crescerem na Babilônia e esquecerem quem eles realmente eram. Começando também pela mudança da alimentação. Quando esses jovens chegam na Babilônia, é implementada uma nova alimentação para eles. Foi determinada uma alimentação específica da Babilônia para aqueles jovens. E essa segunda mudança, ela começou querendo mudar toda a alimentação que aqueles jovens tinham. E Daniel, ele, por ser hebreu, por ter crescido aprendendo, ele seguia uma alimentação, ele seguia uma alimentação específica do povo. E agora eles começam a tentar mudar essa alimentação. A Babilônia tenta mudar. Ali começava a aculturação daqueles jovens. Começavam a mudar a cultura deles. E todas as comidas da Babilônia, elas eram consagradas a deuses pagãos. Para Daniel, se alimentar desta comida era como abrir mão de Deus. Abrir mão de Deus era abrir mão da sua cultura, que era o terceiro passo que a Babilônia tentou fazer com aqueles jovens. E se aqueles jovens abrissem mão da sua cultura, era como eles estivessem abrindo mão de Deus. E abrir mão de quem Daniel era. A Babilônia tentou fazer isso, a Babilônia planejou fazer isso, só que Daniel, ele teve um posicionamento. Daniel, ele negou se contaminar. Ele se posicionou diante disso. Trocaram seus nomes, mas não trocaram a fé que estava no coração daqueles jovens. O nome poderia ter sido mudado, mas quem eles realmente eram, eles sabiam quem eles eram. Isto não foi mudado. E para Daniel, era melhor ele ser morto pela Babilônia do que perder a sua essência, do que ser mudado pela Babilônia. Mais valia morrer pelas mãos da Babilônia e permanecer um servo de Deus do que deixar de ser o servo de Deus. E Daniel, ele negou mudar quem ele era. Ele negou esquecer os seus princípios. E nós devemos manter essa nossa identidade. Nós devemos manter isso em nossa vida. Não podemos permitir que o mundo tente nos moldar. Por mais que lá fora é nos colocado algo, nos direcionado a algo, nós não podemos deixar a nossa essência ser mudada. O lugar não pode mudar quem nós somos. Nós somos servos de Deus. E isso não pode ser mudado de forma alguma. De cristão, nós não podemos deixar de sermos mudados pelo mundo. Daniel, ele manteve o seu posicionamento. Aqueles outros jovens que estavam com Daniel também mantiveram os seus posicionamentos. E mesmo assim, o rei percebeu que houve uma mudança. Mesmo aqueles jovens mantendo a sua alimentação, mantendo a sua rotina, que era algo que podemos dizer mais leve do que a dos babilônicos, eles perceberam que aqueles jovens, eles
se destacavam mais do que os próprios jovens da Babilônia. Isso não porque eles estavam aprendendo sobre a cultura da Babilônia e querendo se destacar na cultura da Babilônia, mas eles eram destacados porque eles permaneceram servindo ao Senhor, permaneceram na sua cultura, permaneceram em quem eles eram, e isso faziam eles serem destacados, porque o Senhor honrava eles. O Senhor via que mesmo em terras estranhas, aqueles jovens se mantinham posicionados. O rei percebeu, o rei notou que eles mantiveram quem eles eram e mesmo assim continuou. E um certo tempo depois nós podemos ver já no capítulo 2 que algo interessante acontece. O rei teve um sonho. E este rei da Babilônia sonhou algo que quando ele acordou, ele não se lembrava do que era. Ele não se lembrava que sonho ele teve. E agora então ele chama todos aqueles sábios que estavam na Babilônia, chama os magos, chama os astrólogos, chama os encantadores, todos esses homens, todos esses feiticeiros que estavam na Babilônia é chamado pelo rei com um único objetivo, com uma única missão: descobrir qual era o sonho que o rei tinha sonhado. O rei sonhou, mas não lembrava o que tinha sonhado. E agora quem tinha que descobrir que sonho era esse, eram esses magos. Só que isso era algo impossível de acontecer. Era algo impossível de ser feito. O rei tenta, pede, mas os próprios magos, os próprios feiticeiros da Babilônia negam e falam que era impossível fazer isso. Então, o rei, enfurecido, fala: se vocês não vão descobrir qual sonho eu sonhei, eu vou matar todos os sábios. E assim foi. O rei decretou algo que falou que todos os sábios iriam morrer por não terem interpretado, por não saberem qual sonho ele havia sonhado. E aí foi chamar todos os sábios que estavam na Babilônia, e foi aí que aparece Daniel. Alguém foi chamar Daniel e falou: olha, você tem conhecimento, você é um sábio, isso é notório, e por isso o rei está mandando chamar e reunir você, porque todos nós vamos morrer. Todos os sábios, todas as mentes pensantes vão morrer por conta de algo que aconteceu com o rei. E aí Daniel questiona o que havia acontecido e é explicado que o rei havia sonhado um sonho e não se lembrava de qual era esse sonho. E aí então Daniel fala: não, peraí, me dá um certo tempo. Me dá um tempo para eu ir com os meus amigos, nos juntarmos e nós vamos tentar descobrir qual era este sonho que o rei havia sonhado. Então, o pedido de Daniel ele foi aceito e falou: tá bom, você tem um tempo, volta lá para os seus aposentos com os seus amigos, se reúnem e vê se vocês conseguem descobrir que sonho é esse. E a Bíblia vai dizer que esses 4 jovens, eles começam a clamar, começam a orar ao Senhor para que o Senhor pudesse dizer qual sonho o rei havia sonhado. E a Bíblia diz que este sonho, ele é revelado a Daniel através de uma visão durante a noite. Então Daniel, ele descobre, através de Deus que revela, qual o sonho que o rei havia sonhado. Deus, ele fez o impossível na vida de Daniel, o que era impossível aos magos daquela terra, aos feiticeiros daquela terra, foi possível para Deus. Por certo, se nós vemos Daniel, ele com certeza deve ter sentido medo de morrer. Ele falou: meu Deus, eu preciso interpretar, eu não quero morrer e eu preciso saber que sonho é esse que o rei
sonhou, para então poupar a minha própria vida. Por certo, Daniel sentiu temor, sentiu medo, só que ele não esqueceu de algo, que Deus estava com ele. E nós não podemos esquecer disso, que nós não estamos sozinhos, mas Deus está conosco. O que era impossível para aqueles magos se tornou possível para Daniel, porque ele não estava sozinho, porque ele estava com Deus. E mesmo em terras estranhas, Deus se mantinha soberano. Mesmo em terras estranhas, Daniel se mantinha servo do Deus Altíssimo. Porque não é a terra que vai nos mudar, mas somos nós que mudamos a terra. Não é Babilônia que vai mudar quem nós somos, mas talvez somos nós que vamos mudar a Babilônia. Vamos fazer que a Babilônia perceber quem é o Deus dos deuses, quem é o Senhor sobre todos os senhores. Foi isso que Daniel fez. Ele mostrou através de algo que os magos, os feiticeiros da Babilônia não conseguiam fazer, ele, um simples jovem, mas com a presença de Deus, realizou a interpretação do sonho, descobriu qual sonho Nabucodonosor tinha sonhado. Mesmo a Babilônia sendo um lugar que tinha diversos sábios, era um lugar ao qual era conhecido por muito conhecimento, ainda assim eles não eram capazes de fazer o que Deus pode fazer. E isso foi um resultado a qual Daniel teve de um relacionamento com Deus. Porque Daniel ele estava aprendendo em terras estranhas. Ele estava aprendendo sobre a cultura da Babilônia, sobre como era ser um babilônico, mas ele não esqueceu quem ele era. Não esqueceu de quem ele era servo, de quem ele era filho. Mesmo vivendo em uma cultura diferente, ele ainda tinha dentro de si o verdadeiro Daniel, que não deixou ser contaminado pela Babilônia. Mesmo em terras estranhas, ele não deixou ser contaminado. E nós, independente do lugar ao qual nós estamos, nós não podemos deixar o lugar nos contaminar. O lugar não pode mudar quem nós somos, de forma alguma. Não podemos perder a nossa essência de servo, a nossa essência de filho do Deus Altíssimo. Porque é isso que nos mantém de pé. É isso que nos faz continuar. Mesmo em terras estranhas, Daniel não perdeu a sua essência. Mesmo assim, ele manteve a sua identidade. E nós precisamos seguir esse exemplo de Daniel. Independente da terra, independente do lugar aonde eu estiver, eu preciso sempre lembrar que eu sou servo de Deus, que eu sou filho de Deus. E as coisas que o mundo é me dada, eu não posso me contaminar. Daniel propôs no seu coração não se contaminar, e ele não se contaminou. E após a interpretação desse sonho, após Daniel descobrir esse sonho, ele vai e fala com o rei, e o rei então percebe, realmente eu sonhei isso. E além de Daniel descobrir qual sonho ela era, ele interpretou e deu significado do sonho. E foi aí que aquele rei percebeu que o Deus de Daniel era soberano, que o Deus que estava na vida de Daniel fazia o impossível. E após essa descoberta, após descobrir qual sonho ele teve, ele então fica um pouco narcisista e decide criar uma estátua. E ele faz isso e ordena que essa estátua, que era o próprio rei, que todas as pessoas se prostrassem, se colocassem de joelho e adorassem aquela estátua. Deus ele não impediu que Nabucodonosor criasse essa estátua. Poderia ter impedido, mas não impediu. Mas se nós notarmos,
O rei, então, após levantar essa estátua, ele ordena, através de um sinal de vários instrumentos, a todos daquela terra se prostrar. Ele faz esse decreto. E ali, naquela multidão que estava reunidos, estavam os jovens amigos de Daniel. Estavam Ananias, Misael e Azarias, estavam naquela multidão, naquele decreto do rei. E a regra era simples: assim que os instrumentos tocarem, todos que estavam ali iriam se prostrar e adorar a estátua. Os instrumentos tocou e as pessoas se prostraram. Só que esses 3 jovens que estavam ali, eles não se prostraram. Esses 3 jovens, eles falaram: não, eu só me prostro diante do Deus vivo. E como ele não está sendo adorado aqui, eu não vou me prostrar. Então alguém viu que esses jovens não se prostraram e foi contar ao rei. E o rei, enfurecido, ainda deu uma segunda chance, mas ainda assim eles não se prostraram, se mantiveram firmes com a sua identidade. O rei decide então matar os 3 jovens. Acende uma fornalha e manda aqueles jovens para dentro da fornalha ardente. E aqui nós podemos aprender uma lição muito importante nessa situação. Nós podemos perceber que Deus, ele não nos livra dos problemas, mas ele nos livra nos problemas. Deus, ele não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha ardente, que esquentasse. Deus, ele não livrou os jovens da fúria do rei, muito menos do fogo da fornalha ardente. Deus, ele não impediu que os jovens fossem levados para dentro da fornalha, mas Deus livrou os jovens de dentro da fornalha ardente. Deus, ele transformou um instrumento de morte em um instrumento de livramento para aqueles jovens. Porque a Bíblia vai dizer que eles estavam amarrados, precisavam estar amarrados para serem levados para dentro da fornalha. Só que nesse percurso, o fogo da fornalha era tão quente, mas tão alto, que os soldados que levavam aqueles jovens acabaram caindo, acabaram morrendo por conta daquele calor. Todas as amarras que haviam naqueles jovens foram consumidas pelo fogo de tão quente que estava. O fogo libertou os jovens das cordas que os prendia e Deus libertou os jovens do fogo. Eles foram jogados ao fogo, mas eles não foram tirados do fogo. E é muito interessante isso, porque eles não saíram de dentro da fornalha. Eles entraram presos, mas saíram livres da fornalha ardente. O rei, ele percebe o que estava acontecendo, vê que aqueles jovens estavam dentro daquela fornalha, caminhando e não mortos, e ele se questiona, porque tem algo estranho. Porque ele se lembrava de ter mandado 3 jovens para aquela fornalha. Só que quando ele olhou bem para dentro daquele fogo, para dentro daquela fornalha, ele não viu 3, mas ele viu 4 que estavam passeando. Era 4 que estavam juntos, que estavam reunidos dentro do fogo ardente. E este 4º homem que estava na fornalha era semelhante a esses jovens. Quando tudo parecia perdido, foi encontrada uma solução. Quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha ardente, talvez eles pensaram que iriam morrer, pensaram que havia acabado, mas eles se lembraram, era melhor morrer pelas mãos da Babilônia do que trocar quem nós realmente somos. É melhor ser morto pela Babilônia do que trocar quem eu sirvo, do que trocar quem eu me prostro. E ali dentro da fornalha, o 4º homem aparece e livra aqueles jovens. O livramento do 4º homem, ele pode ser
traduzido de duas formas que nós podemos ver. A primeira é a presença e a segunda é a perseverança. A presença, ela representa que Deus ele desce para estar conosco na hora da nossa maior aflição, da nossa maior prova. Nós percebemos que Deus ele está conosco. Nos vales, na dor, na solidão, na perseguição, na doença, na fornalha e até mesmo diante a morte, é aí que nós percebemos que Deus, ele sempre se fez presente em nossa vida. Que Deus, ele está presente em nossa vida. E a segunda forma é a preservação, que é denominada. O livramento no fogo foi uma estratégia de Deus. Quando nós somos fiel a Deus, ele tem um encontro conosco, independente do local. Porque não é o local que vai nos mudar, somos nós que mudamos o local. Mesmo dentro da fornalha, ele teve um encontro com aqueles jovens. E nós só temos duas escolhas a ser feito diante disso: ficar fora da fornalha, mas com o rei Nabucodonosor, ou ficar dentro da fornalha, um lugar de morte, um lugar a qual nós podemos pensar que tudo acabou, porém estar ao lado do Senhor, poder estar ao lado do Deus Altíssimo. O lugar de calor da prova é o mesmo lugar da comunhão íntima com Deus. O lugar de prova, as tentações, é um lugar de comunhão com o Senhor, porque são nesses lugares, são nessas situações, são nessas adversidades que nós nos tornamos mais próximos, que nós clamamos mais, que nós oramos mais, que nós suplicamos mais ao Senhor. Não existe uma fornalha ardente que possa destruir o povo de Deus, porque o povo de Deus, ele sabe, ele prefere morrer para estar com Deus do que ficar sem Deus. O quarto homem, ele sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre nos encontra nessa adversidade. E ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco até o final dos dias. No nosso momento de alegria, no nosso momento de tristeza, no nosso momento de felicidade, mas no nosso momento de choro também, ele está conosco. E qual é a fornalha que nós estamos enfrentando nessa manhã? Qual a fornalha que nós estamos passando? A fornalha representa um lugar de prova. Talvez você não está enfrentando realmente uma fornalha ardente, mas você está enfrentando algum problema familiar, algum problema financeiro, algum problema espiritual. Talvez você esteja enfrentando algum problema em sua vida. E esta é a fornalha ardente da sua vida. E eu quero te dizer que, independente do que você está enfrentando, independente do que você está passando, Deus, ele está com você. Deus, ele está te ajudando. Deus, ele não nos livra dos problemas, porque muitas pessoas pensam que ser crente vai fazer eu não ter mais problemas. O fato de eu ser crente, eu vou ser perfeito, não vou passar por dificuldade, não vou passar por dor, não vou ter problemas. Mas isso é uma grande mentira, porque Deus, ele não impede que você sofra, não impede que você passe por problemas. Mas ele te ajuda nos problemas. A questão não é você passar pela dificuldade. A questão é passar sozinho. E quando nós estamos com Deus, isso é impossível. Passar sozinho por um problema, Deus não vai deixar acontecer. Deus não vai permitir que você enfrente essa adversidade sozinho, porque Ele está com você. E isso nós precisamos ter em mente. Deus está conosco. Independente da situação, Ele está ao nosso lado. O livro de Daniel é uma prova viva de que o céu, ele governa, independente da situação. Mesmo quando tudo parece estar sobre o domínio do inferno, mesmo quando tudo parece estar sendo dominado,
Deus se faz presente e muda a situação. Nabucodonosor tentou mudar a identidade daqueles jovens, tentou mudar quem eles eram, a cultura deles, o nome deles, mas não conseguiu mudar o coração deles. O nome pode ter sido alterado, a alimentação pode ter tentado mudar, mas o coração deles, a fé deles jamais foi mudado. A Babilônia tentou impor a sua cultura, a sua alimentação, os seus deuses na vida daqueles jovens, mas encontrou em Daniel e seus amigos uma resistência espiritual que surpreendeu a Babilônia. E quando o rei teve aquele sonho a qual ninguém interpretava, Deus mostrou que os céus ainda falam com os seus escolhidos, que os céus ainda falam com os seus. Quando tudo parecia perdido, Deus deu a Daniel sabedoria, deu visão, deu autoridade para mostrar quem Deus é. E quando chegou a hora da fornalha, o ponto máximo da prova daqueles jovens, Deus não os livrou do fogo, mas entrou com eles dentro da fornalha. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que nos abandona, não é um Deus distante, não é um Deus que nos deixa só. O nosso Deus, ele é um Deus presente, um Deus que está conosco, que se faz presente em nossa vida. E nós podemos estar até enfrentando hoje a nossa própria Babilônia, algo tentando mudar quem nós somos, algo tentando provar quem nós somos, algo tentando nos matar, tentando fazer nós esquecermos da nossa essência. Mas nós podemos estar se sentindo até mesmo prisionados, abandonados, mas nós não podemos esquecer que Deus está conosco. E pode estar se sentindo aprisionado e abandonar até a sua fé e ceder os costumes do mundo a negociar a sua essência. É isso que o mundo ele tenta fazer conosco. Porém, o Espírito Santo te diz: permaneça fiel, permaneça firme. Podem mudar o teu nome, mudar a tua aparência, os teus recursos, mas eles não podem mudar a sua fé, a tua essência. Não podem tirar a presença de Deus de dentro de nós, a nossa aliança com Deus. Isso jamais pode ser feito. O mundo vai tentar nos mudar. O mundo vai tentar tirar a nossa essência, mas jamais um servo de Deus, aquele que tem uma comunhão, vai permitir que isso aconteça. Assim como Daniel e seus amigos se mantiveram firmes, se mantiveram posicionados, manteram a sua identidade, nós também precisamos manter. Diante ao mundo atual que tenta nos mudar, nós não podemos deixar ser mudados, porque não somos nós que precisamos mudar, mas é o mundo que precisa ser mudado. Não é nós, mas o mundo. E essa função foi dada a nós, de mudar as pessoas, de mostrar para elas o que é servir ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe, aplauda ao Senhor, eu devolvo a direção.